Para você que gosta de história de detetive, história de mistério, hoje é o seu dia. Meu nome é Ilma Kelly, esse é o meu lugar, que é o seu lugar de desenvolvimento e aprendizagem, e a nossa ideia aqui é fazer com que você desperte o interesse pelos estudos. Então, se é isso que você quer, você precisa se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo, porque você ajuda a fazer com que ele chegue a mais pessoas. E do que eu estou falando? Bom, estou falando desse livro aqui, Os Assassinatos da Rua Morgue. Ele é do Edgar Allan Poe, que é um escritor norte-americano que ficou famoso justamente por seus contos de mistério, suas histórias de terror, seu gosto pelo macabro. E aí, em torno da vida do Edgar Allan Poe, a gente vai ver várias histórias, várias referências muito interessantes, algumas que são verdade, outras que talvez não sejam, e aí a gente precisa investigar e conhecer e ir atrás da biografia dele para saber o que realmente é fato e o que é devaneio que seguiu ao longo da história. Ele nasceu em 1809, viveu por 40 anos apenas, então ele faleceu jovem. E aí a gente vai ver que a morte dele foi em circunstâncias bem esquisitas. Bom, mas a infância também já não foi em circunstâncias muito normais. Ele era filho de atores, então a mãe e o pai eram atores de teatro. O pai, em um determinado momento, resolve ir embora e deixar a mãe com os 3 filhos, um deles o Paul. E aí ela fica ali tentando manter a família por algum tempo e em determinado momento ela fica doente e acaba falecendo. Então deixa os filhos sozinhos no mundo. O Paul acaba sendo adotado por uma família de comerciantes que, na verdade, não tinha nenhuma relação parental com os familiares do Paul. E aí ele é criado por essa família minimamente bem, a família até financia os estudos dele por um período, mas não por toda a vida, e em determinado momento ele se vê até abandonado por essa família de algum modo. A mãe adotiva, ele até tinha uma relação que parece ter sido um pouco melhor, mas ela também acaba falecendo em determinado momento. Outro fato interessante que acontece aí na história do Paul é que aos 24 anos ele contrai um casamento com a prima dele, que dizem que tinha entre 13 e 14 anos. Ela era adolescente de fato, mas talvez não tão jovem assim. E aí ele tem esse casamento. Alguns falam que era contra a família, mas se você pensar que na época era muito comum que as famílias quisessem manter os casamentos entre ali os familiares e que isso era totalmente normal, pode ser que a família tenha autorizado esse casamento aí. O que acontece é que depois a gente sempre ouve falar que o Paul, na verdade, fugiu com essa menina a contragosto da família. Não sei. Biografias dizem que sim, outras biografias dizem que não, que a família estava ok com esse casamento aí tão jovem. O fato é que depois essa esposa acaba falecendo também, né, de uma morte de doença trágica também, muito jovem, e o Paul se vê de novo sozinho. Ele passa também pelo serviço militar. E aí alguns dizem que ele não se dá bem nesse serviço militar porque ele não era disciplinado, e aí por isso ele vai ser jornalista. Ou seja, jornalistas não são disciplinados. Veja só. E aí, como jornalista, ele desenvolve vários trabalhos, ele faz revisões, ele faz textos, ele conta histórias ali no jornal, e ele vira um crítico também literário. E aí é que são elas. Por quê? Porque ele acaba fazendo alguns inimigos durante essas críticas literárias, porque o trabalho dele era fazer críticas sinceras, e ele faz críticas sinceras, inclusive de pessoas amigas dele, próximas a ele. Nesse imbróglio todo, ele acaba fazendo um arqui-inimigo, e aí esse arqui-inimigo vai persegui-lo por toda a vida, e no fim das contas é ele que vai cuidar da obra do Paul quando ele morre e vai fazer a sua primeira biografia. Então tudo que a gente fica sabendo sobre ele, quem diz primeiro é esse inimigo. Então não sei se a gente pode confiar em tudo que está dito ali e está dito a respeito do Paul e que a gente conhece a respeito dele até hoje.
Dizem que ele era um bêbado, que ele era comedor de ópio, que ele era esquisitão. Esquisitão talvez ele fosse um pouco, né? Mas ele era macabro, enfim, gostava de ver mulheres mortas, gostava de ir a cemitérios e tinha manias esquisitíssimas. Até que ponto isso é verdade, a gente talvez nunca vá saber. Mas a verdade é que ele foi um grande escritor e que ele escreveu contos de terror maravilhosos, contos de mistério maravilhosos, e que ele realmente tinha uma fórmula para fazer isso, e ele inclusive deixou essa fórmula de como fazer contos de terror, como causar no seu leitor uma impressão, a impressão que você deseja. Então ele disse pra gente como é que ele fazia isso. E ele escreve essa história aqui, ó, Os Assassinatos da Rua Morgue. Ela é narrada por um personagem narrador. E aí esse personagem narrador, ele vai começar essa história fazendo uma reflexão sobre inteligência e perspicácia. E aí ele vai, a partir daí, explicar por que dessa relação entre inteligência e perspicácia ser tão tênue, e vai nos apresentar uma relação de amizade que ele estabelece com Auguste Dupin. E aí, quem é esse cara, né? Quem é esse Dupin? Ele nada mais é do que o primeiro detetive ficcional que a gente tem nas histórias modernas. Então, desculpa te decepcionar, mas não é Sherlock Holmes. O primeiro grande detetive foi o Dupin. E esse Dupin, ele aparece nessa história, e aí ele conta como ele o conhece, né? Eles têm um gosto em comum, que é o gosto por literatura, por livros, e eles se conhecem nesse ambiente de uma biblioteca, e depois eles estabelecem uma amizade, e aí em uma das suas andanças ali, eles se deparam com um assassinato, né? Um assassinato, na verdade, 2 assassinatos, da Madame L'Espagne e sua filha, e aí eles começam a se interessar por essa história e sobre como essa história foi investigada. Então o Dupin começa a investigar por conta própria essa história. Inclusive a polícia já tinha feito a investigação, já tinha colhido depoimentos, ele vai atrás desses depoimentos para ver o que eles falam a respeito do dia que elas foram assassinadas. E aí a gente vê ali na história que tem vários buracos e vários indícios de que a história não foi solucionada da maneira correta, e o Dupin vai mostrando isso, e ele vai ver o ambiente do assassinato, que é uma cena de horror terrível, e com vários detalhes inexplicáveis, como o fato de, por exemplo, ter sido os assassinatos terem acontecido num ambiente totalmente fechado, enfim. E aí ele vai seguindo com essa investigação até que em determinado momento ele soluciona a história de uma maneira surpreendente. Aí a gente fica sabendo quem de fato cometeu o assassinato e fica de boca aberta, pelo menos eu fiquei. E é interessante a gente saber então que surge aqui um estilo literário e um jeito de narrar história que depois vai ser aí copiado ou inspirado, desculpa, né? Copiado não, inspirado pelos autores dos outros detetives. Então Sherlock Holmes, Agatha Christie, esses detetives que surgem, eles são inspirados talvez no Dupin. O Dupin vai aparecer a primeira vez nessa história, e depois ele aparece de novo em outras histórias do Allan Poe. Então é interessante você começar por essa aqui, que é super instigante, super envolvente. Espero que você possa ler e depois você me comenta aqui o que você achou. Grande beijo!